vejo feliz nos dias, e vejo a vida até no putrefar de pesadelos e sonhos que tudo pode acordar. Assim como o sol nasce oculto em dias turvos, esperando ver as nuvens carregadas passar, eu só lamento o tempo que não volta, a não ser nas lembranças de todos que zarpam para ser vida noutro lugar. Às vezes me pergunto o que houve com tudo que havia. O ego que em conflitos que se sente raro e padece por não conseguir se enxergar, na simbiose de todas as partículas que viajam no ar. Existem formas de vida que o universo tem para expressar. Em cada canto um encanto divino a se integrar. Até o que pensamos que morre é matéria-prima a transmutar. Não existe vazio, tem vida em todo lugar. Poema do sócio-pensador Poeta Calado. Boa noite, amados ouvintes. A partir de agora, mais uma vez com vocês na noite de hoje, o sócio-pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, para mais um programa Pensamento Livre, pela 98.3 FM de Otacílio Costa. Eu gostaria de passar para vocês um trechinho de um capítulo do livro Introspecção, para a gente divagar um pouco a respeito, que tem relação com a introspecção sensível. E ele nos coloca o seguinte: razão versus sentimentos. De modo geral, quase tudo que se lê sobre estes dois aspectos do ser humano estabelece uma adversidade de difícil junção. Freud coloca o id e o superego como antagonistas e o ego como mediador. Ainda atribuem-se a partes distintas do cérebro as funções. Ser racional e ser sensível são qualidades imprescindíveis que fazem até dos mais durões seres humanos. A introspecção sensível deve ser dotada do objetivo maior que a justifica, um viver melhor. Ela é a aproximação ou a busca de tornar indivisível razão e sentimento, buscando pensar o que sente e sentir o que pensa. Pode ser assustador, mas isto, antes de mais nada, é um manifesto ético da verdade de cada ser ético. Lendo esse trechinho, me lembro que quando eu descrevia sobre essa questão da sensibilidade humana, tanto do aspecto dos sentidos humanos, né, quanto da sensibilidade mais abstrata, que tem relação com as emoções, eu buscava na prática introspectiva, no âmago do ser, algo que me identificasse. Por isso que eu termino esse parágrafo dizendo que aproximar o que se pensa do que se sente é a verdade de cada ser ético. Quando eu faço essa colocação, eu não estou fazendo uma referência à ética propriamente dita, à ética social, à ética religiosa, enfim. Eu estou fazendo uma referência a uma ética que compõe todo ser humano, ou seja, algo que é nato no ser humano. É aquela parte interior nossa, aquele interlocutor interior que cada um de nós temos, que nos diz, isto é certo, isto é errado, que nos alerta sobre a tomada de decisões cotidianamente. Aprender a ter essa percepção é extremamente difícil, né? De ouvir esse ser mais íntimo que interage de certa forma dentro da nossa mente. Nós poderíamos colocar, como colocou Freud, de repente é o ego, quer dizer, esse mediador entre o id, né? Que o id, na visão de Freud, seria a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade, relacionado aos instintos da pessoa, né? O ego seria o aspecto racional da personalidade, responsável pelo controle desses instintos. E o superego seria o aspecto moral da personalidade, ou o produto da internalização dos valores e padrões recebidos dos pais, da sociedade, enfim, da cultura que se vive, né? No caso de Freud, ele coloca o ego como mediador. Mas ele coloca, por exemplo, na questão primária dos instintos, no id, essa questão do incontrole sobre os desejos, ou seja, há um desejo desenfreado em relação a tudo. Consequentemente, por isso que ele coloca o ego como mediador, porque na questão do superego, na formação da nossa personalidade com essa herança cultural, do meio que se vive, etc.,
às vezes estabelecemos padrões que são difíceis de aceitar e até de conviver. Eu percebo que quando nós começamos a nos interiorizar através da prática introspectiva, a gente aprofunda um pouco mais essa questão e percebe que talvez no ser instintivo residem efetivamente as questões primárias, das nossas necessidades primárias. Eu diria aquilo que de certa forma nos faz semelhantes ou irmãos em qualquer parte do planeta, né? São essas necessidades mais instintivas e mais necessárias, não só relacionadas ao prazer, mas necessidades até relacionadas à sobrevivência. Quer dizer, você sente frio, tem que se agasalhar, você sente fome, tem que comer. Quer dizer, a necessidade do convívio coletivo, né? Por isso as tribos, enfim. Quer dizer, nós somos um animal social por essência instintiva. Acho que essas partes nos identificam numa similaridade sem igual. Mas além disso, acredito que somos detentores de algo muito íntimo que identifica também aquilo que constrói de certa forma o nosso ser. Eu percebo que o nosso ser não é apenas uma consequência daquilo que instintivamente já trazemos como ser humano, ou daquilo que adquirimos, seja pela herança genética, seja através da cultura que vivemos ao longo da vida, desses saberes que costumo chamar saberes emprestados, né? Que nascemos numa sociedade já instituída, consequentemente convivemos com ela e aprendemos uma porção de coisa, eu diria, talvez a maior parte da nossa vida nós aprendemos através dela. Mas eu acredito, de fato, que existe, além disto tudo, um saber inato em cada ser. E que além deste saber inato, existe uma essência no ser humano que não foi ainda bem explorada ou sequer bem definida. Hoje à tarde eu estava lendo um artigo, foi pena que o artigo era muito longo e eu li uma parte desse artigo, um trabalho científico que está sendo feito em relação à essência do ser humano. Mas, a grosso modo, eu pude perceber que conjuga com aquilo que já venho pensando há muitos anos. Quer dizer, o ser humano, independente do que ele tenha se tornado ao longo da vida, ele tem uma essência estritamente boa. Eu cheguei até, nos livros da sociedade, a fazer anotações relacionando o mal de duas formas, dizendo que o mal ou é contingente na vida do ser humano ou é opcional. Só para exemplificar isso, para entender o que eu quero dizer com isso, eu quero dizer que o mal não é natural, ou seja, ele não é da natureza humana. Eu sei que talvez muitos que me ouvem nesse instante podem estar me questionando, mas e as guerras, e a maldade humana, etc. Eu acho que esse mal é um mal adquirido. Ele não é parte de nós. Eu inclusive cito no livro que esses programas de crimes e tal, que nos chamam tanto a atenção, eles nos chamam a atenção, eles têm esse bope todo exatamente por esse fato. Porque a gente fica estupefato diante da televisão ou diante do rádio quando ouvimos essas notícias, e aquilo nos chama de fato a atenção a ponto de gerar níveis de audiência extraordinário. Porque de certa forma nós sabemos que aquilo não tem relação com a gente. E isso de certa forma nos assusta, e isso faz com que a gente se prenda nessas informações, não é? Catástrofes, guerras, maldades humanas que são praticadas ao longo da história humana. Eu costumo defender que o mal é contingente, exemplificando, por exemplo, quando você nasce numa família sem estrutura, ou quando você é órfão e tem que ser criado pelas mãos dos outros, ou é criado mesmo na rua, você passa a cometer pequenos furtos, etc., e você começa a errar por ignorar. Mesmo quando a gente sai da vida adolescente para adulto, quantas coisas cometemos erradas, até na questão da sexualidade, por falta de uma orientação mais precisa, às vezes dos próprios pais. Então esse para mim são erros de contingência, porque não temos consciência de qual seria a ação mais correta a ser tomada, qual seria a atitude mais correta a ser tomada. E de repente nos impregnamos através do erro e depois temos dificuldade de nos livrarmos dele. Para mim isto é uma visão do que é mal contingente. O mal opcional é aquele que você tem consciência que se você tiver determinada atitude, determinada ação, ela vai ser prejudicial ao teu irmão, a alguém.
No entanto, você comete essa atitude mesmo tendo consciência do dano que ela vai causar. Mas mesmo esse mal opcional, ele não é contingente aliás, ele não é inerente ao ser humano. Ele é, por isso, opcional. Eu acredito piamente, confio plenamente nisto, que a essência do ser humano, além dessa essência, dessa herança instintiva animal que reside em nós, além das questões culturais que adquirimos pelo meio que vivemos, às vezes até de forma genética pelos nossos antepassados, nós temos de fato uma essência similar, única, e essa essência é a essência do bem, é a essência do ajuste, é a essência do equilíbrio presente em cada um de nós. Voltamos a discorrer mais um pouco sobre esse assunto logo no próximo bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite o nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje, mais uma vez com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini, para o nosso programa Pensamento Livre. Hoje falando um pouco do ser humano e da sensibilidade. A introspecção sensível é a introspecção pura, analisando pensamentos e sentimentos. Mas seria bom estabelecer um parâmetro à busca solitária de ajustar os sentimentos aos pensamentos. Talvez nos caiba fazer a seguinte pergunta: o que estou buscando? É o bem? É a paz? É o convívio pacífico? É a vida saudável? Caso a resposta seja negativa, ainda que eu a negue, a ajuda profissional adequada é indispensável. Ora, o que a gente quis dizer nesse parágrafo especificamente? Voltando um pouquinho ao raciocínio anterior, nós defendemos na sociedade do pensamento livre que a essência humana é a essência do bem, do ajuste e do equilíbrio. Portanto, nesse parágrafo a gente faz essa indagação, porque se o que move a tua ação não tiver uma índole do bem, consequentemente, provavelmente você tem um desequilíbrio emocional grave que de repente precisa efetivamente até de um tratamento mais especializado. Gente, é incrível. No encontro de ontem à noite, nós trocávamos experiência com alguns visitantes que nos deram o grato prazer da companhia na noite de ontem. E há uma percepção não só no encontro de ontem, mas em quase todos os encontros que participo e quando estou com os seres humanos de um modo geral, conversando sobre a vida e questões a ela relacionadas, que nós damos as coisas más. Vejam bem, eu não estou colocando o mal numa questão mística, eu estou colocando o mal como tudo aquilo que prejudica o ser humano. E é tão perceptível que há uma tendência natural de a gente colocar naquilo que deu errado, naquilo que não está certo, naquilo que é mal de certa forma ou que nos prejudica, um valor muito maior ou uma atenção muito maior do que a merecida. Exemplificando, você que me ouve, por exemplo, eu sugeria isso no encontro de ontem. Pense num dia que você achou que não foi um dia muito bom, que você teve de repente um desentendimento com a esposa ou um problema financeiro, um dia que não foi um daqueles dias agradáveis, onde uma situação incômoda
te prejudicou, mesmo num caso de doença, etc. A minha sugestão, quando isso ocorre, é que você pense nesse dia, mas pense nesse dia na totalidade desse dia, ou seja, faça uma introspecção compreensiva sobre as 24 horas desse dia. Não fique restrito ao momento que este fato ocorreu. Por que eu sugiro esse levantamento? Porque eu diria que em 100% dos casos que a pessoa se deteve para fazer um levantamento ou uma análise completa do dia, desde o momento que ela levantou até o dia seguinte, no mesmo horário, quer dizer, vamos fazer uma suposição hipotética que o dia começou às 8 horas, você tomou o teu café da manhã, você foi para o teu trabalho, aí determinado momento do dia você almoçou, você teve o problema, seja esse qual for, você situa também o problema. Mas é importante olhar todas as outras questões que envolveram esse dia de 24 horas até a hora de você se deitar, dormir e levantar novamente quando ele completou esse ciclo de 24 horas. Eu tenho certeza absoluta que, independente do quanto ruim esse teu dia tenha sido, de quanto grave tenha sido aquilo que aconteceu na tua vida nesse dia, você vai concluir que houve muita coisa boa nesse dia. Apesar do problema, apesar da perda, né? O que eu quero colocar com isso? De um modo geral, se nós pegarmos então e fizermos um levantamento relacionado à nossa vida, 20 anos de vida, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa a tua idade. Obviamente a nossa vida teve ciclos interessantes, teve momentos marcantes, tanto do ponto de vista negativo quanto positivo. Mas eu tenho observado, mesmo na vida daquelas pessoas que se acham injustiçadas pela vida, que têm muitos problemas sérios e reais, que quando a gente faz um levantamento do longo da vida dessas pessoas, o bem sempre se fez mais presente que as questões negativas, ou que o mal, ou que aquilo que era danoso. Aquilo que edifica, aquilo que gera prazer, aquilo que gera felicidade, aquilo que gera a paz. Porque é muito difícil definir o que é a paz. Mas a paz, eu diria, de um modo geral, é a ausência de necessidades, né? Quando você está satisfeito, você está bem, nada você precisa naquele momento, não gera nenhum fator de ansiedade, porque você se sente bem nesse momento. Então eu diria que esses momentos foram muito mais constantes na vida de qualquer ser humano do que aqueles momentos de negatividade, de acidentes, de perda de entes queridos, de tristeza, né? Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque esta matemática relacionada à vida de cada um de nós é extremamente importante. Às vezes eu escuto pessoas que praticam religiões e se dizem cheias de fé, cheia de crença, que tem uma prática religiosa constante. Mas às vezes eu não vejo denotar nessas pessoas sequer uma imagem da presença de Deus, no sentido de o que é Deus. Eu diria que, independente do credo de cada um que me escuta, nós poderíamos definir Deus como algo bom, algo que dele emana o que é bom, que dele vem o bem. Mas é muito difícil, às vezes, você ter a percepção desta presença no ser humano. Porque a tendência natural do ser humano é, ao acordar de manhã e olhar para fora da janela, não é agradecer a noite de sono tranquila que teve, mas é dizer, nossa, hoje vai dar um sol horrível. Oh, tá chovendo de novo, que frio, né? Parece que essas coisas, de certa forma, denotam uma ausência do bem. Eu dou o exemplo, às vezes, da mesa farta. Você se senta para almoçar, você tem feijão, arroz, bife, salada, tudo está do jeito que você gosta, mas a maionese, de repente, está sem sal. E tu prefere ela bem salgada. E é aquilo que te chama atenção, não é aquilo que está bom. Não, mas essa maionese não está legal, eu não gostei da maionese. Quer dizer, você se esquece de todo o bem presente em todos os outros alimentos, em detrimento da maionese que não está a seu gosto. Isso denota claramente duas coisas interessantes. Primeira,
que o mal sempre nos chama mais a atenção, aquilo que está errado, aquilo que é negativo, do que o bem. Esse é um aspecto, eu diria, até danoso. Mas também nos mostra outro aspecto, que essa ausência de percepção em relação a esse bem, que sempre é a maioria daquilo que compõe a nossa vida, não é tão perceptível, porque ele é extremamente presente. Então eu diria que às vezes não adianta você ter uma espiritualidade ou praticar uma religião, se você não denota nisso uma demonstração de presença deste bem que te compõe. Se num dia de 24 horas você é incapaz de observar que esse dia, apesar de houver intempéries, de houver momentos negativos, momentos difíceis a serem superados, na sua inteireza ele é feito muito mais de momentos positivos, de coisas boas do que coisas más. Esta reflexão é tremendamente importante. E no terceiro bloco nós vamos discorrer por quê. Até daqui a pouco, amado ouvinte. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje com vocês, mais uma vez, o sócio pensador Fiorello Agostini, Léo também, se vocês preferirem, né? É o meu apelido. No programa Pensamento Livre, hoje à noite fazendo uma reflexão sobre a natureza humana, a nossa essência, o bem que compõe cada um de nós em qualquer parte do planeta. Quando eu fiz com que nós refletíssemos no bloco anterior em relação a esta percepção do bem, não é? Nesta colocação, independente da concepção religiosa que você tenha, há de supor-se que Deus é algo bom, que dele emana o bem. Ora, consequentemente, se eu digo que nele creio ou que tenho alguma relação muito próxima com ele através da minha espiritualidade ou da minha religião, eu tenho que denotar essa presença. E denotar essa presença é ter a percepção de que o bem se faz muito mais presente do que o mal, do que aquilo que é negativo, do que aquilo que é prejudicial. É dar efetivamente mais importância a este bem do que a este mal. Eu falei anteriormente que você pode classificar a paz de diversas formas. Mas eu diria que talvez a forma mais interessante é esta que eu coloquei anteriormente, ou seja, o que é paz? Paz nós poderíamos definir como a ausência de necessidades, né? Se você está satisfeito nesse momento, se você não está sentindo sede, fome, frio, se está sentado confortavelmente e está saudável, você está em paz, porque nada te incomoda. Você não tem necessidade de nada. Você está suprido. Eu estou chamando a atenção para isto, porque a maior parte da nossa vida nós vivemos num estado de paz plena. O que nos falta é a percepção desta paz. Então, se num dado momento da nossa vida nos é tirada essa paz, seja através de uma doença, de uma necessidade financeira, da perda de um ente querido, de um acidente, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Porque o nosso hábito é da paz mais constante, ainda que não perceptível, ou seja, não há uma percepção desta paz presente. E por que é importante essa percepção da paz presente?
Porque se por um lado a paz pode ser definida como ausência de necessidade, por outro lado nós podemos definir a ansiedade, que é prima muito próxima da depressão, nós poderíamos definir ela como busca de preencher um vazio, ou seja, necessidade de algo que eu nem sei exatamente o que é. Então estou sempre em busca de alguma coisa para me fazer feliz, não é? Será que podemos conjugar felicidade com paz? Será que paz não seria sinônimo de felicidade? No entanto, se não tenho a percepção da paz, esta felicidade que tanto busco se ausenta de mim. E quando não me sinto feliz, obviamente vou suprir essa carência de paz ou de felicidade. E de que forma nós buscamos suprir essas necessidades de felicidade e de paz? Projetos, não é verdade? Se eu conseguir namorar aquela moça, se eu conseguir casar com aquele rapaz, se eu construir aquela casa ou comprar aquele carro. E eu tenho certeza absoluta que todos que me escutam na noite de hoje, em algum momento da vida, tiveram objetivos que pensavam que iriam realizar a sua vida, iriam trazer uma felicidade a um nível maior. E tiveram uma surpresa enorme, que mesmo quando esses objetivos são alcançados e conquistados, parece que ainda não chegamos na felicidade, né? Consequentemente, estabelecemos um objetivo maior para que a felicidade seja suprida num outro momento. Eu não estou querendo colocar para vocês que nós não devemos ter objetivos materiais, sonhos. Não, nós devemos sim. Agora, os nossos objetivos materiais, os nossos sonhos, eles não devem ser a consequência da nossa felicidade. Eles não devem ser o objeto de busca da nossa felicidade. Eles devem ser a consequência de uma felicidade que já antecede essa busca. Exemplificando, o trabalho deveria ser o exercício do prazer da percepção de que eu disponho de um físico ou de um intelecto, se o meu trabalho é intelectual, se o meu trabalho é braçal, que eu disponho de um físico capaz de realizar coisas que provavelmente vão suprir as necessidades de muitas pessoas. Mas esse prazer está na consciência de que eu sou esta ferramenta disponível a exercer esse trabalho. A realização material, ela deve ser sempre uma consequência e não a busca. É como se a vida fosse um grande banquete, uma mesa farta que nos é servida. Mas não nos devemos ser servidos por ela, ou seja, nos escravizar através dela. E essa mudança de paradigma, ela está exatamente na percepção. O que está movendo a minha fala na noite de hoje é que cada um que me escuta possa ter a percepção do quanto o bem se fez presente em sua vida desde o momento em que você nasceu. Mesmo aqueles que tiveram uma vida mais difícil. Lembra do caso do paraplégico que eu falei recentemente aqui num programa? Que lamentava o fato de ter ficado assim, já ainda muito jovem. E num determinado momento introspectivo, quando ele indagava e dizia, por que eu? Por que eu? Ele disse, por que não eu? Talvez resida em mim a capacidade de viver com a minha deficiência, enquanto os tantos não têm esta capacidade. Ora, nesse momento ele teve a percepção do bem presente nele. E que apesar dos problemas reais que o compunham, aquilo não servia de impedimento para que ele ainda pudesse fazer alguma coisa. Quando assistimos, por exemplo, às Paralimpíadas, eu sinceramente me sinto acovardado. Às vezes as lágrimas rolam do meu rosto, mas é pela covardia que me compõe, porque digo, caramba, como essa gente faz tanto com tão pouco. Quanta força de vontade, quanto empenho, quando às vezes nem o físico não é, vamos dizer assim, pleno para a realização desta ou daquela competição. No entanto, eles buscam a superação de tal forma que eu me sinto envergonhado como um ser perfeito que sou.
E às vezes me quedo diante da vida por tão pouco. A felicidade não é algo que se busque. Eu diria que a felicidade é algo que se percebe. Diz um filósofo que a felicidade é a menor distância entre aquilo que você é e deseja ser e entre aquilo que você tem e deseja ter. Então, quando os nossos sonhos de realizações, sejam eles do ponto de vista emocional, intelectual, moral, ou sejam eles do ponto de vista do caráter, ou mesmo do ponto de vista material, das conquistas que pretendemos. Quando eu não quero me transformar totalmente, mas eu quero melhorar só um pouquinho, eu sou um indivíduo tremendamente feliz porque não faço de mim uma exigência descabida. Quando a conquista material a qual me proponho está dentro de um sonho possível de realização, eu sou feliz porque o que eu sonho está muito próximo a ser alcançado. Porque é tão interessante isto, porque o avanço humano real depende do grau de percepção do local ou da maneira que ele está nesse exato momento. Se existe uma palavra-chave que eu poderia usar para poder instituir em nós a paz constante, com uma evidência maior desta presença, porque eis que ela já se faz, eu usaria a palavra gratidão. Será que é necessário que o médico faça um diagnóstico e diga que você está com trombose em uma das pernas e vai ter que amputar para você perceber que tem duas? Quantos que passam pela vida com as duas pernas, os dois braços, com um vigor físico invejável, no entanto sequer têm a percepção disto? E num determinado momento, quando é acometido de alguma doença ou um acidente, e lhe é tirado parte desse vigor, se queda profundamente depressivo, se sentindo completamente injustiçado pela vida. Mas eu pergunto, havia a percepção de que isso existia antes do fato? Porque quando nós temos percepção do primeiro grande milagre, que somos nós mesmos, que é a vida de cada um de nós, quando nós abrimos os olhos de manhã e conseguimos ser grato pela graça de mais um dia e estar felizes simplesmente porque tivemos uma noite de sono e temos a percepção disto, eis que a paz se faz, eis que Deus se manifesta. Outro dia eu dizia que não adianta ter filé mignon aquele que não sabe a importância de uma polenta ou de um arroz com feijão. É verdade. Porque a tendência natural humana é lamentar aquilo que lhe falta sem a percepção daquilo que há. E a felicidade, ela não está por vir, porque a felicidade é aquilo que há. Então, mais aquele carro, mais aquela casa, mais aquele homem, mais aquela mulher, mais aquele canudo, mais aquela pós-graduação, são incapazes de saciar a minha necessidade causadora de ansiedade por um estado de paz ou de felicidade que talvez nunca chegue. E que talvez quando eu estiver já idoso, eu me questione o que é a vida afinal. Trabalhei tanto, fiz tanto, vivi tanto, mas onde reside o prazer? Que agora a vida se esvai e num determinado momento não terei mais o prazer dela. E o que foi a vida para mim? Quantos se perguntam isto? Quantos que passam pela vida sem a percepção de viver?
Porque a vida é feita para ser vivida. E a vida vivida é a vida sentida, é a vida percebida. E a vida percebida é a vida que existe agora, nesse instante. Não é a vida que virá ou a vida que foi. A vida sempre está começando agora. Quando eu iniciei o programa, agora nós temos 40 minutos de programa. Eu era 40 minutos mais novo do que sou agora. Nesses 40 minutos de programa, quantas células em mim já morreram? E quantas células estão se renovando? Porque a vida não é estática. A vida é constante movimento que sempre se dá agora e que sempre se renova. Na noite de hoje eu estou te alertando, amado ouvinte. Não deixe a vida passar. Perceba a vida. Perceba a vida numa noite de sono, no contato com as pessoas que você ama. Perceba a vida no degustar um alimento. Perceba a vida no teu corpo. Perceba a vida naquilo que não te limita, ainda que você se encontre numa cadeira de rodas. Sua cabeça funciona. Perceba a vida nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Não passe pela vida. Se dê o direito à vida presente em você. Mas sinta, perceba. Eis que o bem se faz presente. Não deixe que a adversidade retire todo o bem que te compõe. Não deixe que o negativo sobrepuja o positivo que existe em cada um de nós. Porque somos criaturas de um mesmo Criador. Nascemos em condições de igualdade. Seja humano, seja semelhante, seja vivo. Volto a frisar. A felicidade não virá, porque a felicidade se faz. Perceba. Me lembro recentemente, nós estávamos num encontro, numa cidade vizinha, e entrou um rapaz que mendigava e assistiu o encontro, e foi um encontro maravilhoso, e se falou de muitas coisas, e alguns espiritualistas falaram de espiritualidade. Mas ao final desse encontro, as pessoas se despediram e foram embora, e esse rapaz levantou a mão e disse: era um dia de chuva, um dia frio. Ah, muito bem, para vocês é fácil falar em felicidade, porque vocês saem daqui agora e vão ter um prato de sopa em casa, uma cama para dormir, uma família a esperar. E todo mundo ficou muito surpreso com aquela indagação. Mas um dos presentes teve uma sabedoria que me impressionou de fato. Porque ele disse para o rapaz: meu jovem, você é uma consequência da tua escolha. Se você vai sair daqui e vai dormir embaixo de uma marquise, eu não sou culpado. Porque o que você tem de mais importante na vida, você não deixa num banco, não está na casa que ficou lá e nem na família. O que existe mais de importante na vida é a tua própria vida. E quando você não dá valor à tua vida, talvez você acabe dormindo embaixo de uma marquise, porque você não aprecia a tua vida e você permite se entregar à mendicância, quando poderia lutar para dar a você mesmo uma vida digna, fazer o teu lugar embaixo do sol. Poucas pessoas raciocinam dessa forma, não é verdade? Isto é o que diz aquele ditado chinês:
Não adianta dar o peixe, você mata a fome da pessoa por um dia. Ensine ele a pescar, que aí você mata a fome a vida toda. Nós devemos aprender a pescar. Voltamos daqui a pouco, amados ouvintes, para o último bloco na noite de hoje. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes. Eu sei que muitas das coisas que tenho colocado, dividido com vocês na noite de hoje, parece só retórica, não é verdade? A palavra aceita tudo aquilo que se fala. Mas lembro-se no início, quando eu li aqui sobre a introspecção sensível, que eu disse que o objetivo da introspecção sensível é aproximar sentimentos de pensamentos. Porque nós acreditamos piamente que a essência nossa é a essência do bem. E para sair dessa retórica, quer dizer, como faço para sentir isso? Como faço para ter a percepção de que a paz é constante na minha vida, eu é que não a sinto? Como faço para sentir esta paz com uma constância maior? Eu sei que parece presunçoso, mas eu digo, existe uma janela, existe uma porta aberta que se chama a introspecção. A introspecção é esse tempo de amizade que você estabelece consigo mesmo. É efetivamente você de manhã cedo, no momento que acorda, após a tua higiene pessoal, se você faz as tuas orações, depois das tuas orações ou meditação, você se senta numa cadeira confortável, você fecha os teus olhos e deixe que esse conteúdo que faz parte de você, que são os teus pensamentos, seja manifesto na tua mente de forma natural. Lembrando sempre que os primeiros dias vão ser muito confusos esses pensamentos, porque é assim que a maioria de nós se encontra num estado de total confusão. Mas como o bem é inerente a você e está presente em você, se você estabelecer esse grau de amizade consigo mesmo, dando esse generoso 5 ou 10 minutos de um dia de 24 horas para cuidar de você, fechando os teus olhos, esse ser que te compõe interiormente, essa essência boa, começa a ser manifesta na tua mente consciente. E começa a estabelecer diretrizes na tua vida. E mais, começa a instituir em você a gratidão, que é consequência da percepção do quanto é bom um copo d'água se tenho sede, do quanto é bom um pão quando estou com fome, um sorriso amigo quando estou triste, um abraço caloroso da pessoa que amo. Essa percepção instantânea, como nós falamos no livro Introspecção, a gente fez um capítulo dedicado à introspecção espontânea e na época éramos questionados, não existe introspecção espontânea, se é espontânea não é uma proposta. E eu afirmava por experiência, existe sim. Porque a introspecção espontânea é uma consequência da introspecção matinal. Quando você faz a introspecção matinal, você tem a percepção do que acontece com você ao longo de todo o teu dia. Do frio, do calor. Você absorve o dia, do alimento, do trabalho, da relação com as pessoas.
o teu coração se enche de gratidão pela vida e pela percepção da vida que há, a qual você está tendo a grata satisfação de viver, de presenciá-la, de não passar por ela, mas de sentir toda a sua intensidade. Portanto, quando iniciei os trabalhos da Sociedade do Pensamento Livre, o que me motivava era inicialmente esta percepção plena que tenho hoje, e que a ciência caminha também para isto, de que a essência humana é boa. E que é essa essência que deveria moldar as nossas ações cotidianas. E que essa essência presente em cada um de nós, criaturas de um mesmo Criador, nos dá esta capacidade de saciedade em relação à vida, consequentemente um estado de paz constante, onde a felicidade não virá, porque eis que a felicidade já se faz. Eu sei que talvez alguns de vocês que me escutam até já tenham ousado em alguns momentos fazer as suas experiências introspectivas. Se você tem sido bem-sucedido, eu te peço encarecidamente, venha engrossar as nossas camadas na Sociedade do Pensamento Livre, para que a gente possa levar essa mensagem a um número cada vez maior de pessoas. Se você está tendo dificuldades em relação ao teu momento introspectivo, tua vida está difícil, são muitos problemas, são muitos os negativismos relacionados à tua vida, dê um pulinho até Lages na sexta-feira. Vai valer a pena, tenha certeza. Vá dividir conosco as suas experiências de vida e aprender com aqueles que lá estão o caminho para uma introspecção coerente, para uma percepção plena do ser, porque a plenitude de cada um de nós reside em cada um de nós. A questão, como eu disse anteriormente, é como não fazer disso apenas uma retórica, mas transformar isso num fato. É esse o esforço da Sociedade do Pensamento Livre. Que não precisemos viver apenas de esperança, que talvez um dia as coisas possam ser melhores, mas que possamos viver principalmente da percepção do bem que já se faz, da presença do bem em nós, em cada um de nós e em tudo aquilo que tem vida. Reitero o convite a você, amado ouvinte. Acompanhe a Sociedade do Pensamento Livre, participe de algum encontro conosco, sempre à sexta-feira em Lages, na Avenida Belisário Ramos, às 20 horas. Em Balneário Camboriú, todas as quarta-feiras, também às 20 horas, na Rua 3300, esquina com a Rua 3208, entrada principal, se você for sentido Florianópolis, Balneário. Acompanhe a gente no Facebook, sempre acessando Sociedade do Pensamento Livre, no YouTube também, acesse Sociedade do Pensamento Livre, os programas de rádio estão todos lá. Envie seus e-mails para nós através do nosso portal Sociedade do Pensamento Livre ou através do Facebook, faça suas perguntas, envie suas experiências relacionadas à introspecção para motivar aqueles que ainda não se encontraram neste caminho. É fantástica esta percepção, eu diria, não é uma descoberta. Eu sempre digo, a Sociedade do Pensamento Livre não tem a presunção de achar que vem instituir algo extremamente novo. Não. A introspecção sempre existiu, faz parte de todo ser. O que nós tentamos é organizar isso em cada pessoa, no sentido de ela ter uma percepção real daquilo que nos acomete, que é a própria vida, e de tudo aquilo que tem relação com a vida de cada um de nós. Como eu falei da questão da fé, de que me adianta dizer que tenho fé, se as minhas ações não dão decorrência disso, ou não dão demonstração de que esta fé é real? Se as minhas ações não evidenciam o bem,
se não tenho a percepção do bem em mim, em meu semelhante? E esta percepção é possível a todos nós, a cada um de nós. Que a gente não faça efetivamente do mal uma opção por contingência, ou seja, por ignorar o bem, por não ter ciência da presença do bem, do quanto o bem é cotidiano em nossas vidas, do quanto a paz se faz presente. Que talvez a gente não necessite do infortúnio para valorizar a paz. Então eu sugiro, se permita a introspecção. Dê esse tempo para você. Estabeleça esse elo de amizade consigo mesmo. Seja amoroso com você. Institua o amor em sua vida, porque a gente leva ao próximo aquilo que temos em nós mesmos. Ninguém dá o que não possui. Seja a sua companhia durante 10, 5 minutos pela manhã, todos os dias. E você vai entender plenamente esse ser que você é. Você vai decifrar um mapa da sua existência. Você vai ver a importância do ser que você é. Não somos obras do acaso, acredite. Nossa vida tem um propósito. E a plenitude do ser reside na descoberta deste propósito. Portanto, sugiro, permita-se a introspecção. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua companhia até aqui e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559.